Olá, pessoal! Essa é a nona aula do nosso curso de Filosofia da Arte, a pergunta que não quer calar, afinal, o que é arte? Promovido pelo Instituto Aliteração. E essa nona aula é a última aula do terceiro e último módulo do curso. Então, chegamos ao final do nosso curso e essa aula de hoje ela vai ter uma estrutura um pouco diferente, um pouco especial, porque é uma aula de conclusão. Então, a gente está aqui, né, nessa aula que refaz a pergunta do curso, afinal, o que é arte? E nessa aula, gente, vai ter uma diferença em relação às outras, porque nós não vamos analisar nenhuma obra de arte. Nós temos os três textos norteadores, mas eles vão servir para que a gente possa, após o comentário e a reflexão sobre o conteúdo de cada um dos três textos, a gente possa então tecer a nossa conclusão final e elaborar então a resposta que moveu, né, a resposta da pergunta que moveu esse curso inteiro. Então, os três textos norteadores dessa aula de hoje, o primeiro deles é um capítulo, capítulo 8º do livro A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. Guy Debord é era um filósofo, um escritor, enfim, um intelectual marxista francês, né, que viveu no século passado. E nesse livro, né, esse livro A Sociedade do Espetáculo, ele é feito de aforismos. Então ele é feito de pequenos trechos que tecem uma reflexão sobre a sociedade contemporânea e a espetacularização de todas as coisas na sociedade contemporânea. E a gente vai ler um trecho, a gente vai trabalhar com um pedaço desse livro. O segundo texto se chama Do Tempo, do Ailton Krenak. O Ailton Krenak, um filósofo, um escritor, enfim, inclusive membro da Academia Brasileira de Letras, né? Indígena, nasceu em Minas, mas ele é da etnia Krenak. Esse texto do Tempo, que a gente vai usar na nossa aula de hoje, foi uma palestra, uma conferência que ele deu na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, onde ele vai falar um pouquinho das questões do encontro, do que significa o encontro, enfim. A gente vai tratar com mais detalhes quando a gente for analisar o texto, né? E o terceiro texto se chama Será o pós em pós-modernismo o mesmo pós em pós-colonização, em pós-colonialismo, do Kwame Anthony Appiah, professor, filósofo, também intelectual, ganês, que é professor atualmente, professor da Universidade de Nova York. Tá? Então são esses três textos que a gente vai usar para a nossa primeira parte da aula, que é uma reflexão sobre como cada um desses três intelectuais refletiu um pouco sobre questões relacionadas à arte contemporânea. Então vamos começar pelo Guy Debord, né? Nesse livro A Sociedade do Espetáculo, como eu disse, ele vai falar um pouco sobre a espetacularização da sociedade contemporânea. Como tudo na sociedade contemporânea ganha o caráter de espetacular. Espetacular no sentido de feito para ser mostrado, feito para ser apresentado. Quase como uma coisa de tudo tem uma aparência, tudo é pensado para ter uma aparência e ser mostrado para as pessoas. Né? E nesse capítulo que a gente está usando como texto norteador, ele vai falar especificamente da questão da cultura, da espetacularização da cultura e começar a falar um pouquinho da espetacularização da arte. Né? E é meio paradoxal a gente falar em espetacularização da arte, porque a arte ela é algo que, na sua essência, no seu princípio, é feito para ser mostrado, em tese. Né?
é feito para ser minimamente compartilhado. Mas como é que isso funciona numa sociedade espetacularizada como a sociedade contemporânea ocidental, né? Que é isso que o Guy Debord vai refletir no texto dele. Então ele vai começar falando que existe aí uma luta constante entre tradição e inovação no decorrer da história das sociedades ocidentais, que ele chama de sociedades históricas, né? E não só das sociedades ocidentais, mas as sociedades como um todo acabam tendo sempre o seu desenvolvimento marcado por uma batalha, vamos dizer assim, por um confronto, por um conflito entre tradição e inovação. E ele vai dizer que, que o desenvolvimento dessas sociedades só vai efetivamente acontecer se nesse conflito entre tradição e inovação, a inovação sempre vencer. Então ele prega, sim, uma ideia de que o desenvolvimento cultural de uma sociedade se dá sempre através da inovação. Vocês devem lembrar que em alguma das aulas anteriores eu falei dessa questão da arte viver, foi na aula passada, inclusive, né, quando a gente estava discutindo o texto do Rancière sobre a arte política, que a arte ela parte do dissenso, da ruptura, né, enquanto a política parte do consenso, da conciliação. Então, quando ele fala em inovação, em vitória permanente da inovação, ele quer dizer não que deva ser uma ruptura, mas que a inovação deve reconfigurar e redesenhar elementos que são trazidos pela tradição. Então, nesse conflito, é quase como se a inovação fizesse uma antropofagia da tradição e reconfigurasse essa tradição em novos elementos. Ele justamente vai dizer que não, essa vitória permanente da inovação não é uma ruptura com a tradição, e não deveria ser. Inclusive, ele vai apontar que no caso das sociedades ocidentais, né, da nossa sociedade, aconteceu essa ruptura. E essa ruptura acaba trazendo uma série de problemas para o desenvolvimento da cultura. Então, quando ele fala nesse conflito entre tradição e inovação, e a vitória permanente da inovação, ele não está falando de ruptura com a tradição, mas ele está falando de uma reconfiguração das tradições. E aí ele vai dizer, ele vai falar um pouco da arte, né? Por quê? Porque ele vai dar como exemplo de ruptura que aconteceu quando veio, por exemplo, o modernismo na arte, né? E modernismo na arte, pensando na história da arte europeia, a gente está falando aí do século XVIII, né? Rompimento com o barroco. O barroco, então, que foi a última manifestação possível de, de algum tipo de arte comunitária, que tivesse algum caráter comunitário, apesar de que o barroco já começava a ser uma inovação em relação à arte renascentista, à arte, enfim, mítica medieval e tudo mais, né? Quer dizer, você tem o Renascimento como um rompimento com essa arte mítica medieval, o Barroco como uma tentativa de recuperação dessa arte mítica medieval, minimamente, e você tem, então, com o advento dos ismos, que vem no final do século XVIII, né, você tem uma ruptura com esse fazer barroco, né, que então essa ruptura que a era moderna vai trazer, ela começa a ser um processo de individualização do fazer artístico, né? Individualização da obra de arte, e isso para ele vai trazer um enfraquecimento da arte. Por quê? Porque a arte ela tinha um aspecto comunitário e ela ao mesmo tempo que movimentava a sociedade, ela mantinha a sociedade num certo lugar de tradição, numa certa base de referência de tradição. E o rompimento com essa questão comunitária, esse processo de individualização do fazer artístico que vem com a modernidade,
vai tirar essa base comunitária, né, e vai restar apenas uma espécie de descolamento da arte, da dinâmica da realidade, consequentemente, uma inação diferente da inação anterior, porque a inação anterior vinha como base. Essa inação moderna vem simplesmente como separação, como segregação. E aí ele vai dizer, com isso a arte torna-se independente. Né? Então a arte torna-se algo em si mesma. Então ele vai dizer que esse processo de ruptura da modernidade faz com que a arte se torne algo em si mesmado, faz com que a arte torne-se algo totalmente descolado da realidade. E para ele, isso não trouxe um benefício para a arte. Por isso que ele vai dizer aqui, né, que essas cores resplandecentes, elas envelhecem a arte, não rejuvenescem. Por quê? Porque quando você elabora um processo de individualização da arte e coloca a arte em algo segregado da vida, você, ao mesmo tempo, coloca essa arte como algo que vai representar não a vida atual, mas uma reminiscência desse passado que foi rompido. Então, a arte vai mostrar, vai ser a representação de algo que já não está mais vivo, já não existe mais. Então, esse processo de individuação e de separação da arte coloca a arte num lugar de volta, de olhar voltado para um passado, mas com o intuito de mostrar esse passado, essa reminiscência da arte antiga, anterior, para essa sociedade moderna, sem elaborar bem os espaços de produção artística dessa própria sociedade moderna. Ele até vai citar duas vanguardas do início do século XX, né? O dadaísmo e o surrealismo, e ele vai dizer uma coisa muito interessante, que ele vai dizer o seguinte: o dadaísmo quis suprimir a arte sem realizá-la. E o surrealismo quis realizar a arte sem suprimi-la. E para ele, a evolução só vem com os dois. O que seria suprimir a arte? Seria suprimir esse passado. Mas para você suprimir esse passado, você tem que reconfigurar isso e criar uma nova arte. E não foi isso que aconteceu. Né? O dadaísmo simplesmente suprimiu a arte sem criá-la, sem fazer arte. E aí eu não estou dizendo que eu concordo com ele, estou dizendo o que ele está dizendo. E o surrealismo foi fazer a arte sem suprimir a arte do passado. E aí, eu me lembro de uma ocasião em que eu dei aula de arte contemporânea numa universidade, e eu tratava os movimentos artísticos do final do século XIX, início do século XX, como pêndulos, né, como movimentos pendulares em direção às estruturas de poder e afastamento das estruturas de poder. Então é como se o fazer artístico se afastasse e se reaproximasse das estruturas de poder num movimento pendular. E aí eu lembro de eu ter falado sobre esses dois movimentos artísticos, né, o dadaísmo e o surrealismo, onde o dadaísmo colocava o fazer artístico mais distante. Foi talvez o movimento que colocou, né, desses movimentos do início da arte contemporânea, enfim, colocou, se apresentou mais distante das estruturas de poder. Só que aí o que acontece? As estruturas de poder olharam para esse movimento artístico e falaram: não dá, se ficar muito distante da gente, vai romper com a gente, vai provocar problemas. Então, cria-se o surrealismo como uma forma de pegar essas tendências de ruptura do dadaísmo, que eram interessantes, e trazer para um lugar próximo das estruturas de poder, para que pudessem ser controlados. Né? Então eu brincava na sala de aula que o surrealismo era um dadaísmo bem comportado. Né? Então um dadaísmo que as estruturas de poder
domesticaram. Então, o surrealismo é um dadaísmo domesticado, e talvez o dadaísmo seja um surrealismo caótico demais, né? Então, nesse aspecto, eu até concordo com o Guy Debord no sentido de que o dadaísmo quis suprimir sem fazer e o surrealismo fez sem suprimir, né? E aí ele vai dizer que esses movimentos de, 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 de fazer sem suprimir ou de suprimir sem fazer não trouxeram nada de rejuvenescedor para a arte, muito pelo contrário, colocaram a arte num lugar de quase morte, num lugar de engessamento. E aí, o que ele fala? E aí, o que se produz como consequência disso, dessa ruptura, dessa separação, desse ensimesmar da arte, né, desse suprimir sem fazer e desse fazer sem suprimir? Você vai colocar a arte num lugar de contemplação atemporal, né, que ele vai chamar de espetacularização. Então ele fala que a sociedade contemporânea vive um momento em que todas as artes de todas as épocas, de todos os povos, podem ser conhecidas e admiradas, tudo como uma coisa só, né? A arte da humanidade. Então é uma coleção de memórias, né? Como a gente vai chamar aqui, uma coleção de recordações, é um conjunto de lembranças de realizações passadas que serve para colocar, manter a arte nesse lugar de uma espetacularização vazia e, segundo ele, acaba por representar, então, o fim do mundo da arte enquanto fenômeno vivo, da arte enquanto fenômeno presente. Então, o que ele vai dizer é que essa espetacularização da arte, ou seja, essa colocação da arte num lugar de contemplação vazia, que junta tudo como uma coisa só, né? que, que, que não vê o que é inovação e o que é tradição, mistura tudo, mas sem uma reconfiguração nova. Então você suprime a tradição sem reconfigurar essa tradição e então acaba um lugar de formas vazias, né? Isso representaria então o fim do mundo da arte. E aí ele vai falar, né, que com isso ele vai colocar então o conceito de espetáculo, né, nesse lugar, que é uma forma de vulgarizar tudo isso. Por quê? Porque quando você esvazia tudo da dinâmica atual da sociedade, quer dizer, quando você coloca a arte nesse lugar segregado, ensimesmado, que junta tudo como uma coisa só, né, uma coleção de recordações, você esvazia o fazer artístico de sentido, você vulgariza esse fazer artístico, e isso serve para manter um sistema espetacular. Então, a arte que poderia romper, que poderia ser um lugar de ruptura desse vazio espetacularizante da sociedade, porque no livro ele vai dizer que a sociedade inteira é uma sociedade espetacularizada, né? A gente espetaculariza a violência, a gente espetaculariza a miséria, a gente espetaculariza tudo. E a arte poderia, com essa dinâmica de reconfiguração da tradição, com essa dinâmica de coletividade, de comunhão, ela poderia ser um lugar de crítica e de transformação dessa espetacularização. Até porque ela é um lugar de mostrar, de contemplação ou de fruição por excelência. Então, ela poderia propor uma nova fruição que não essa espetacularização, para com isso criar uma crítica e, ao mesmo tempo, uma ação transformadora sobre essa espetacularização vazia da sociedade. Mas não é isso que a arte faz, né? A arte participa dessa espetacularização vazia justamente
para defender esse sistema espetacular. Então, a arte na contemporaneidade ela é usada como um instrumento de defesa da espetacularização. Ele pega pesado mesmo, mas é isso, é o que ele. A gente não pode também deixar de mencionar que o Guy Debord viveu na primeira metade do século XX. Então a gente está falando aí do período entre guerras, né? Um período aí que quer dizer, ele produziu isso na primeira metade do século XX, ele morreu no final do século XX, mas ele produziu isso no período entre guerras, então a gente está falando de um mundo que desmorona. Né? A Europa, das duas guerras mundiais, desmoronou. Então, os ideais da modernidade foram para o ralo. E é disso que ele está falando. Bom, aí a gente vai dialogar com essa espetacularização que o Guy Debord propõe, essa espetacularização vazia da arte, da cultura e de tudo mais, com com uma reflexão que o Ailton Krenak vai propor para a gente. E qual é essa reflexão que ele vai propor? Como eu disse, esse texto que eu trouxe do Krenak foi uma fala que ele fez num evento de abertura da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. E aí ele fala lá que estamos na Avenida Paulista e tal, e que bom, estamos nos encontrando. Então, todo o texto do Ailton Krenak vai se estruturar em cima da ideia do quanto é bom o encontro, do quanto é bom as pessoas se encontrarem, do quanto essa coisa do encontro é potente, é rejuvenescedor, é positivo, é alentador, né? É carinhoso. Ele fala do encontro de uma maneira muito carinhosa. Mas ele vai dizer o seguinte, que não adianta muito, né, um encontro como aquele, e óbvio que ele não fala com essas palavras, enquanto lá fora, no mundo, existe carência de tudo, carência de encontro. Então ele vai, na verdade, ele vai colocar o encontro como o oposto da carência. Então a carência seria a carência do encontro. O encontro das pessoas com seus sonhos, o encontro das pessoas com seus desejos, o encontro das pessoas com outras pessoas, o encontro das pessoas com a comida, com o trabalho, com as condições dignas de vida. Isso é carência. Então ele vai chamar de carência a falta de encontro. Né? E aí ele vai dizer que bacana, estamos nos encontrando, mas será que nós estamos promovendo uma cultura do encontro na nossa vida? Ou será que os encontros são essas ilhas elitizadas de determinados grupos privilegiados que podem se encontrar, mas que se encontram numa vida rodeada de carências, né? Então ele é muito taxativo no sentido de dizer, vamos olhar ao nosso redor. Nós estamos aqui nos encontrando, é maravilhoso, é lindo, mas e aí? E o mundo à nossa volta? As pessoas estão conseguindo se encontrar? As pessoas estão conseguindo suprir a sua carência? E aí ele vai dizer que nesse lugar em que a gente está vivendo esse mundo de carência, né? Esse lugar onde a experiência do viver é uma experiência que nos leva ao fim do mundo, simplesmente, a arte se constituiria num lugar potente, porque a arte seria um lugar de encontro por excelência. Né? A arte, então, seria esse lugar que possibilitaria
término, né, o fim da carência, por ser um lugar de encontro por excelência. Porém, e aí a gente não pode perder de perspectiva que ele está falando isso num encontro de arte, né, na Mostra Internacional de Teatro, num encontro de arte, ele vai dizer, tá, mas será que a arte está possibilitando esses encontros? Ou a gente faz arte aqui, né, nessa ilha de encontro fechada? Será que a arte está se encontrando com o mundo? Será que a arte está promovendo um efetivo encontro entre as pessoas na vida? Ou será que a arte se separou da vida e promove encontros entre os seus apenas? Ah, e aí, ele vai dizer o seguinte, que se a arte não promove esse encontro, ela não serve. E se ela promove esse encontro, ela vai dar um novo sentido de viver, né? E aí ele vai falar que esse novo sentido de viver baseado nesse encontro é uma das ideias que ele tem para adiar o fim do mundo, né? Então a gente não pode esquecer que ele tem um livro chamado 10 ideias para adiar o fim do mundo, né? Então ele vai dizer que uma das ideias para adiar o fim do mundo é justamente a ideia do encontro. Porque essa ideia do encontro, ela possibilita pensar, projetar algo que virá depois. Porque eu estou vivendo minha vida, eu encontro com alguém que também está vivendo a sua vida, esse encontro possibilita pensar, né, possibilita elaborar um enunciado de algo que virá depois, porque esse encontro produzirá algo depois. Então, falando da arte como encontro, a arte como encontro possibilitaria a projeção de algo que viria depois, no sentido da vida. E esse algo que viria depois adia a nossa caminhada para o fim do mundo, porque o que ele diz é isso. Nesta sociedade em que a gente vive, o que a gente faz, isso que a gente chama de vida, é um caminhar para o fim do mundo. Então, uma das formas de adiar o fim do mundo é esse caminhar da vida ser estabelecido a partir desses encontros. E que a arte teria um papel fundamental nisso. Porém, não é isso que acontece, né? E aí ele vai falar do vazio dos rótulos que são feitos, que são elaborados na sociedade, inclusive colocando então a arte como um desses rótulos vazios, né? Por quê? Porque a gente tem o nosso pensamento colonizado, a gente tem os nossos valores colonizados, a gente tem toda a nossa vida colocada dentro de uma redoma de pensamento que e essa redoma de pensamento é que está nos direcionando para o fim do mundo, né? E aí ele vai falar de sustentabilidade, de racismo e tudo, o quanto a ideia de combater isso, né? E aí ele vai falar, por exemplo, de uma contradição, né? Quer dizer, existe um CEO numa empresa de sustentabilidade. E ele fala, como assim? Não é a empresa que não é sustentável. Não adianta a empresa XYZ ser sustentável se o modo de produção é, tem como premissa a destruição da natureza, a destruição do meio ambiente. Então, um departamento ou um pensamento de sustentabilidade numa empresa que não muda o modo de produção, que não altera o modo de produção, é vazio, é bobagem, não é um encontro. Então não existe um encontro, uma possibilidade de encontro entre o meio ambiente e esse modo de produção que a gente tem, né, que é o modo de produção capitalista. Né? E aí é por isso que ele vai. Então, a mesma coisa na arte. A arte que vai falar sobre, né, vai dar conta das questões, por exemplo, políticas, sociais. O que adianta? Se o modo de produção da arte obedece a essa dinâmica, né? Então,
eu falo de uma arte antirracista, mas a minha arte, que tem um discurso antirracista, obedece ao modo de produção racista da sociedade. E aí é quando ele vai usar essa metáfora, né? Quer dizer, a gente não está nem conseguindo abrir a porta do cemitério e vai querer enfrentar fantasma. Então, assim, primeiro vamos pensar qual é o nosso modo de produção. Qual é o modo de produção, por exemplo, da arte? E ele fala isso numa mostra internacional. Então, vamos pensar isso, né? A Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, por exemplo, é um evento grandioso aqui na cidade de São Paulo, mas que é bancada pelo dinheiro do grande capital, né? E acaba tendo um caráter elitista, segregador, não de pouca acessibilidade ao grande público. Então, na verdade, é um encontro de poucos, é um encontro de bolhas, né? E é isso que o Krenak vai criticar no texto dele, propondo encontros efetivos. Mas, para isso, a gente tem que mudar as estruturas de pensamento sobre os modos de fazer as coisas, e no caso da arte, sobre o modo de fazer arte. Bom, aí a gente vai para o Appiah, né? No texto do Appiah, ele vai fazer uma reflexão sobre o quanto críticos de arte do Ocidente, né, europeus, estadunidenses, na contemporaneidade, o quanto críticos, curadores, colecionadores de arte têm se interessado pelas artes africanas. E aí ele vai refletir sobre da onde vem esse interesse, né, do mercado artístico pelas artes africanas. E aí ele vai dizer o seguinte, que primeiro, ele quer partir, o que seria esse universo artístico europeu e estadunidense, tal, que está se interessando? É um lugar onde a arte é individualizada porque ela é transformada em mercadoria. Como é que você transforma uma obra de arte em mercadoria? E aí, segundo ele, o processo de individualização do fazer artístico, ou seja, no momento em que o fazer artístico deixa de ser algo comunitário e passa a ser algo individualizado, ele passa a ser individualizado justamente para poder ser transformado em mercadoria. Por quê? Porque se ele é algo comunitário, ele pertence a todos. Então não vai existir demanda de comprar ou vender uma obra de arte, uma vez que essa obra de arte, esse fazer artístico, esse processo artístico pertence a um grupo social inteiro, a uma sociedade inteira. Então você para mercadorizar, para transformar a arte, o fazer artístico e o produto artístico em mercadoria, para com isso vender-se, você tem que individualizar, né? E aí a gente vai retomar aqui o paradoxo que o Adorno coloca, né? Você individualiza o fazer, mas padroniza a expressão, a forma expressiva. Você padroniza os valores para transformar isso, então, numa espécie de produção em massa. E esse é o paradoxo, né? Você tem produções individuais, mas que caracterizam cada uma dessas produções individuais uma espécie diferente e muito peculiar de produção em massa, que é típica do capitalismo, né? Você você promove pequenas marcas de diferença nessas obras, mas essas obras, no fundo, representam sempre a mesma coisa. E o que ele vai dizer é isso. Com isso, a caracterização de uma obra de arte, ela não pertence mais a um grupo social ou a um modo de pensar o mundo, mas pertence a uma pessoa. E ao pertencer a uma pessoa, consegue-se então incorporar a vida dessa pessoa na sua produção, né?
E por que incorporar a vida dessa pessoa? Porque aí você cria uma espécie de sacralização dessa pessoa, da pessoa que criou, no caso do artista, para que essa sacralização possa ser um elemento de caracterização da própria mercadoria que está sendo vendida. Veja, esta obra é uma obra sagrada, né? Esta obra é um objeto feito por alguém que é muito especial. E ele vai usar no texto dele o exemplo de uma obra, de uma estátua, né, de uma escultura iorubá, de um homem é, segurando uma bicicleta. Né? O homem está do lado de uma bicicleta. E ninguém sabe quem foi o autor dessa obra, ninguém sabe de quando é essa obra, de que época que é essa obra. Atribui-se a essa obra um caráter contemporâneo porque o homem está de bicicleta. Então, não, é um artista africano, foi feito na Nigéria, se eu não me engano, em algum país da África, de cultura iorubá, mas não se sabe a época. Então, atribui-se isso a uma obra da modernidade, porque já conhecia a bicicleta. Quem garante que não existia bicicleta antes? Né? Mas eles pegam esse homem com bicicleta para mostrar o seguinte: essa obra é valorosa por quê? Porque nesse caso o artista, que ninguém sabe quem é, mas é o artista, ele já tinha tido contato com os valores e as estéticas da sociedade europeia contemporânea, né, e reproduziu esses valores, mas, ao mesmo tempo, manteve alguns valores de tradição. Então, isso valoriza a obra como mercadoria. Então, veja, se adivinha aí uma vida para esse artista, um modo de fazer para esse artista, que servem exclusivamente ao agenciamento da mercadorização dessa obra. E aí ele vai dizer o seguinte, que essa coisa que se chama de pós-modernismo na arte, né, é, é, pode ser uma porta para uma produção pós-colonial, né, que, que, que se liberta, que tenta se libertar desse estilo ou dessa cultura ocidental que mercadoriza a arte, mercadoriza os produtos artísticos. E aí ele vai terminar, né, dizendo que sim, então esse pós-colonialidade, ele pode, e o pós-modernismo podem ser um mesmo pós, no sentido de desafiar o que vinha antes, desafiar o que está legitimado que existia antes. Então ele vai dizer que é muito importante que a gente pense no pós-modernismo e na pós-colonialidade como possibilidades de agenciamento de um desafio a essas narrativas anteriores que estão legitimadas, né, pela modernidade e pela colonialidade. E quais são essas narrativas legitimadas? É a narrativa da mercadorização da arte, da mercadorização da cultura, né? Tem um pouco promovendo um diálogo tanto com o Krenak como o Guy Debord, da espetacularização dessa cultura e dessa arte, e da colocação dessa arte como um lugar onde não se possibilita o efetivo encontro. E isso vai ser feito no texto do Appiah, tem que ser feito em nome de todos os países africanos que sofreram com o colonialismo europeu, que foi extremamente violento com esses
países. Né? E ele vai terminar dizendo que, e aí ele termina o texto dele, e eu até coloquei o texto do Appiah no final, porque ele me parece o mais otimista. Ele termina o texto justamente dizendo que no mundo ocidental isso está posto lá, né? Esse da pós-colonialidade, do pós-modernismo nos países europeus, nos Estados Unidos e tudo mais, não representam essa nova possibilidade. Mas nos países africanos, sim. E por quê? E aí vamos voltar ao Guy Debord. Porque nos países africanos, e a gente viu isso na quarta aula, quando a gente falou das pluralidades artísticas dos povos africanos, na sociedade contemporânea dos países africanos, as tradições ainda estão vigorosas, né? Ainda estão muito presentes, ainda fazem parte de uma potência da produção artística. E é isso que está diferenciando ainda o fazer artístico das sociedades africanas deste fazer artístico esvaziado das sociedades europeias e estadunidenses. Então, ele vai dizer que esse do pós-colonialismo e do pós-modernismo só vai ganhar sentido se vier acompanhado desse vigor dessa produção contemporânea que reconfigura suas tradições, né, para evitar a mercadorização da obra de arte. E como é que se evita essa mercadorização da obra de arte? Tentando manter a arte como um evento de produção comunitária, de produção coletiva. Né? Bom, então aí, com isso, a gente consegue já começar a elaborar as nossas conclusões. Se a gente pensar em tudo que a gente viu durante o curso sobre arte, né, e a gente está falando aqui, desde lá da primeira aula, onde a gente pegou as premissas, os 3 princípios basilares da arte, representação, sentimento e forma, passeou, né, a arte como transcendência e a arte como representação da realidade, como experiência da realidade, depois as artes africanas, as artes dos povos originários, as artes latino-americanas e agora todas essas questões das artes identitárias e da relação da arte com os outros setores da vida. O que a gente consegue concluir de tudo isso? Existem sim esses princípios basilares da arte, representação, sentimento e forma, eles estão presentes em todas as formas, em todos os modos de produção artística da história e de todos os povos. Então, se existe algo que é comum a todas as formas de fazer arte, são esses 3 princípios. Porém, como é que esses princípios aparecem nesses modos e como é que eles são configurados, inclusive no sentido conceitual? Né? Esses princípios eles não são imutáveis conceitualmente. O que é representação para um não vai ser representação para outro, o que é sentimento para um não vai ser sentimento para outro. Né? Talvez a coisa menos mutável seja o princípio da forma. Tem que existir uma forma. A arte, ela pressupõe a existência de uma forma em algum momento do seu processo. Tradicionalmente, no fim do processo, vira uma obra. Né? Então tem uma forma. Mesmo as propostas artísticas performáticas, efêmeras, elas têm em algum momento do seu processo uma forma. Mesmo as propostas conceituais de arte, né? Então só pegando um exemplo aqui, né? Quer dizer, o cara que começou a assinar no corpo das pessoas o seu nome e transformar as pessoas em obras de arte. Isso aconteceu. Essas pessoas são a forma. Eles transformam, né?
Eles transformaram-se em obra de arte. Então, a forma é talvez o princípio basilar da arte mais imutável, do ponto de vista conceitual. Mas do ponto de vista prático, ele é o mais mutável, ele é o mais fluido, ele é o que mais se altera. Né? A forma é a que mais se altera. Na questão do sentimento, sempre existe um sentimento, seja esse sentimento individual do artista, individual da pessoa que está fruindo a obra, seja esse sentimento consciente, seja esse sentimento inconsciente. Está lá, esse sentimento está lá sempre presente. Ah, mas na produção em massa da indústria cultural existe sim um sentimento, né? A vontade de ganhar dinheiro, por exemplo, isso é um sentimento. Porém, se a gente quiser perceber essa questão do caráter coletivo da arte, a gente mudaria o conceito de sentimento para um conceito de intencionalidade. Então a gente pode dizer que a arte, como a gente vive numa cultura em que a questão do sentimento é muito individualizante e muito abstrata, né? Ah, então os sentimentos de amor, de ódio, de raiva, enfim. Como os sentimentos são coisas muito abstratas e muito individualizadas, então eu prefiro mudar esse princípio basilar de sentimento para um princípio que abarca esse sentimento individual, mas que amplia o conceito, que é a ideia de intencionalidade. Então, todo fazer artístico é carregado de uma intencionalidade. E por que eu falo intencionalidade e não intenção? Porque a intenção pressupõe uma consciência daquilo que você quer. E nem sempre existe por parte do produtor, né, do artista e do fruidor, de quem vai ter contato com essa obra de arte, essa consciência do que se quer com aquilo. Né? Nem sempre eu tenho consciência do que eu quero ao ter contato com um livro, por exemplo, ao ler um livro. Mas existe uma intencionalidade. Por que eu escolhi ler aquele livro e não outro livro? Existe aí uma intencionalidade por trás. Então a gente vai transformar esse princípio que lá no começo a gente chamou de sentimento para intencionalidade. E o terceiro princípio, que é o princípio da representação, também eu acho que precisa passar por uma transformação conceitual. Por quê? Porque representação é a colocação de um símbolo para estar presente no lugar de algo que está ausente. Então, esse símbolo representa uma ausência. Né? Então, o símbolo de representação é aquilo que está ali para no lugar de algo que está ausente. Isso, para a nossa concepção de arte, é tranquilo. Né? A nossa arte, a arte de herança europeia, ela é feita em cima da representação, da ideia de representação, né? E não toda a arte europeia. Né? Se a gente pensar na arte antiga, na arte medieval, isso não acontecia. Mas no momento em que a arte passa por esse processo de segregação da vida, de individualização, então ela começa a ter essa elaboração de uma representação de algo que está ausente. E nem sempre, né, como eu disse, por exemplo, pensando até na arte ocidental, existiam as manifestações artísticas antigas, medievais, que não tinham essa ideia de representação. E a gente viu no decorrer do curso que existem outros modos de pensar arte, tanto nas outras epistemologias africanas, dos povos originários, do Brasil, enfim, e de povos latino-americanos, como em algumas propostas da arte na contemporaneidade, né, como, por exemplo, o artivismo, né, e essas coisas todas, essa forma que se faz presente no momento da ação artística, ela não necessariamente está representando algo que está ausente, mas ela se transforma muitas vezes numa simbolização de uma ação presente, de um lugar
que está acontecendo naquele instante. Então, eu prefiro trocar a ideia da representação pela ideia da experienciação, né, que foi um conceito que a gente foi desenvolvendo no decorrer do curso. E por quê? Porque é uma experiência. E por que experienciação e não experiência? Justamente porque existe uma premissa na arte que ela tem que ter sempre um elemento ficcional. Ficcional no sentido de que não pertencente à realidade absoluta. Né? Então, toda obra de arte ela acaba por ter um elemento ficcional. Ficcional no sentido de transcendente a esta realidade. Porém, eu não estou aqui defendendo a transcendência na arte, eu estou defendendo que existem elementos que transcendem, não é que a vida humana, transcendem aquela realidade na qual a arte está sendo produzida. Isso é que eu estou chamando de elemento ficcional. E essa experiência de contato com a obra de arte, que tem esse elemento ficcional, acaba por ser uma experiência de afeto, né? de transformação. Afeto no sentido de afetar. Se é uma experiência de afeto, então é uma experiência que acaba levando a uma determinada ação, seja essa ação de cunho individual, seja essa ação de cunho coletivo, não importa. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor da ação, que ela é positiva ou negativa, que ela é boa ou ruim, que ela é construtiva ou destrutiva. Mas uma ação. Então eu estou chamando de experienciação. Então, a gente vai reconfigurar os 3 princípios basilares da arte, como experienciação, intencionalidade e forma. Isso existe todas as em todos os processos de produção artística de todos os povos, de todas as épocas. Então já achamos um elemento em comum. Né? A arte é uma ação eminentemente humana. Não existe arte que não seja produzida por pessoas. Então a arte é uma ação eminentemente humana que se estrutura em cima de 3 princípios: experienciação, intencionalidade e forma. Uma forma que carrega uma intencionalidade e que propõe uma experienciação. Muito bem. Aí a gente vai questionar, isso acontece na arte atual? Isso acontece em todas as formas de fazer arte? Isso acontece, por exemplo, quando uma criança está numa sala de aula fazendo um desenho na aula de arte? Ela está produzindo arte? Eu vou ilustrar e responder isso com a ilustração de um exemplo de uma experiência que aconteceu comigo. E aí eu não estou falando de criança, estou falando já de um jovem. Eu dava aula para uma sala de ensino médio noturno, e aí eu faço questão de dizer ensino médio noturno numa escola pública. Por quê? Porque eu preciso, com isso, delinear o perfil dos alunos. Eram alunos jovens adultos, né? Não eram jovens no sentido adolescente, mas eram pessoas que já, inclusive, que estavam na escola em tese fora da idade certa, não era EJA, mas eram pessoas um pouco mais velhas, na casa dos seus 20 anos, 21 anos. Então eram jovens adultos, trabalhadores, né? Pessoas que trabalhavam o dia inteiro e estudavam à noite. E eu estava dando uma aula para eles, mostrando determinadas obras de arte contemporâneas, e eu mostrei para eles uma obra que era uma escultura que era feita de traves de madeira todas entrelaçadas. Né? Então era uma estrutura feita de traves de madeira entrelaçadas. E eu estava falando, enfim, conversando com eles sobre essa produção contemporânea e tal, e um rapaz estava sentado numa das primeiras carteiras, né, da sala de aula, perto de mim. Eu reparei que ele pegou uma caixa de fósforo, começou a pegar fósforo, pegou uma cola e começou a colar os fósforos da caixa de fósforo dele numa estrutura parecida com a obra que estava lá
estava lá sendo mostrada para eles, né? Aquela estrutura de traves. Ele fez uma espécie de miniatura. Obviamente ele não reproduziu com fidelidade, até porque talvez ele nem quisesse reproduzir com fidelidade. Ele só quis pegar a ideia da obra, né? Que eram madeiras entrelaçadas, entrelaçou vários palitos de fósforo, chegou para mim e falou: professor, por que que isso que você está mostrando para nós aí é arte e isso que eu fiz aqui não é? Aí eu falei: bom, quem está dizendo que o que você fez não é arte é você, não sou eu. Aí eu falei: então, vamos analisar o que você fez aqui. Existe uma forma, existe uma intencionalidade e existe uma proposta de fruição, de contemplação, de questionamento, ou seja, existe uma proposta de experienciação. Essa forma possui elementos que não pertencem àquela realidade daquele momento, né? Aqueles elementos ali, aqueles palitos entrelaçados, não tinha nada a ver com a realidade da sala de aula, tinha a ver com a realidade do que estava sendo mostrado, mas o que estava sendo mostrado já era em si uma simbolização, né? Falei para ele: então temos arte, podemos dizer que temos arte, mas a gente tem que entender que aquilo que se diz arte hoje em dia tem que passar por instâncias de legitimação. Sempre teve que passar por instâncias de legitimação. Só que antes as instâncias de legitimação faziam parte da própria estrutura da comunidade. As instâncias de legitimação, elas estavam enraizadas na própria vida comunitária da sociedade. Hoje, essas instâncias de legitimação da arte, elas são, como a arte, apartadas. Por quê? Porque legitimar a experiência artística antes não era algo meio que natural na dinâmica da própria experiência artística, do próprio próprio produzir artístico. Né? Então, se você pensar nas, sei lá, nas festas medievais, ou nas tragédias gregas, ou vamos pensar numa dança de uma determinada tribo indígena brasileira, você vai ver que a legitimação daquilo que está sendo feito já é dada no próprio momento em que aquilo está sendo feito, porque é dada por aquele grupo social, pela própria estrutura social como um todo, naquele momento. Então, sempre precisou de legitimação. Porém, o que acontece agora é que essas estruturas de legitimação da arte, elas são específicas. Do mesmo jeito que a arte foi apartada da vida, as estruturas de legitimação da arte também se apartaram da vida, justamente para que a arte pudesse ser considerada uma mercadoria. Então a gente já tem, a partir desse exemplo, e aí eu quero concluir esse exemplo da aula, falando: uma criança em sala de aula produz arte, porque ela produz uma forma, existe uma intencionalidade, e ela propõe, ao entregar o desenho para o professor, ou ao mostrar o desenho para os coleguinhas da classe, eu estou falando de crianças agora, ela propõe uma experienciação. Né? E trabalhar com criança é tão fantástico porque é isso, eles mostram para todo mundo, e tem criança que vai dizer: nossa, que porcaria, o meu tá melhor, nossa, que lindo, que bacana, olha o meu. A criança começa a criar espontaneamente instâncias de legitimação comunitárias. Para quem já teve a experiência de dar aula de arte para criança, é muito bacana isso. Pede para 20 crianças de 6 anos, de 7 anos, desenharem. Elas vão desenhar, durante a produção do desenho delas, elas vão ficar mostrando uma para outra, elas vão
é um caos, né? Do ponto de vista da ordenação asséptica que se quer para uma sala de aula, é um caos. Mas é muito legal ver como essas crianças vão exercitando essas instâncias de legitimação naturalmente, espontaneamente. E com isso elas vão criando essa experienciação. Porque aí uma criança vê a outra pintando com azul, ela nem tinha pensado nesse azul, ela fala, pô, esse azul deve ficar legal no meu também. Aí pede o azul emprestado para outra criança e ela pega o azul também. Ah, então ela está copiando. Ela não está copiando. Isso é a experienciação que a arte propõe. Então, se a gente pode dizer que existe um lugar onde a arte é produzida na sua plenitude, é numa sala de aula, principalmente de crianças. Né? Por quê? E é isso, existe essas três premissas básicas do fazer artístico, e a gente acabou de falar de uma outra coisa que também é princípio basilar da arte, mas aí não está no modo de produção artística, que é toda arte prescinde de uma instância de legitimação. Então toda arte ela se legitima enquanto arte dentro de um determinado corpus social. Então, esses quatro elementos, esses três princípios basilares da produção e esse quarto princípio, que é um princípio já da fruição artística, estão presentes em tudo o que se refere à arte. Então, a gente pode, vamos criando a resposta. A arte é um fenômeno da ação humana sobre o mundo, que se estrutura no seu fazer em três princípios, que é forma, intencionalidade e experienciação. E que se estrutura em um outro princípio já de fruição e não de produção, que é a necessidade de uma instância de legitimação. Isso dá conta de dizer o que é arte? Qualquer coisa que apresente esses quatro elementos pode ser colocado no campo da arte? Sim, sim. Então chegamos à resposta definitiva. Então, um monte de coisa que a gente não considera arte é arte. Então, por exemplo, o futebol é arte? Vamos ver. Vamos ver. Existe uma forma? Existem formas. Né? Existem táticas de jogo, existem desenhos de jogo, mas não existe uma forma para o futebol. Então, o futebol não tem uma forma. Existe uma intencionalidade? Existe. Mas a intencionalidade, ela não é inerente ao próprio fazer. Ela é anterior ao próprio fazer. Ela é anterior e ela é determinada por algo externo àquele fazer. O futebol tem um objetivo, diferente de intencionalidade. Eu tenho que ganhar. É esporte, tem que ganhar. Possibilita uma experienciação? Possibilita. Quem já foi no estádio de futebol sabe que sim. E necessita de uma instância de legitimação? Não, não. Se a gente for ver, o futebol que se joga na rua, no campinho da rua, é o mesmo futebol, e eu não estou falando de qualidade de jogo, não estou falando de profissionalismo de jogo, né? Estou falando que o futebol que se joga na rua é o mesmo futebol que se joga no estádio. Mesma coisa, eles possuem as mesmas regras. Ah, e a arte que se faz na rua não é a mesma arte que se faz nas galerias? Não. Porque cada uma possui a sua instância de legitimação, possui a sua intencionalidade, possui a sua forma, né? Já no futebol. Então,
O futebol não é arte. É possível existir uma forma artística de se jogar futebol? Eu não sou pesquisador de futebol, então não sei. Né? Eu estou falando do futebol a grosso modo. Tá? Então, só pelo exemplo do futebol, a gente consegue perceber que não é tudo que é arte. Né? Não é tudo que é arte. Porque a gente pode pensar que forma existe em tudo. Forma existe em tudo. Intencionalidade existe em tudo. Às vezes não, né? Numa empresa não existe intencionalidade, existe meta, que é diferente de intencionalidade. Né? É algo que é externo ao próprio processo. Quem determina as metas da empresa não é o próprio processo de produção da empresa, são elementos dados exteriores ao processo de produção da empresa. Então, só por aí a gente já consegue ver que nem tudo, né, que apesar dessa resposta ampla que está sendo dada aqui sobre o que é arte, não é tudo o que é arte. Tá? Então, a gente já tem esses quatro princípios que dão conta do que é o fenômeno artístico. Na verdade, a gente está falando quatro, mas são cinco. Tem um que a gente não pode esquecer. A arte é uma ação eminentemente humana. E eu estou reforçando isso porque a gente precisa parar de. Né, essa reificação da arte é tão absurda que se compra quadro pintado por porco, por elefante, por macaco. E isso é ruim em vários aspectos. Primeiro, para o próprio animal, que acaba sendo explorado para produzir mais, você acaba jogando para o animal a lógica da produção capitalista. Produz bastante porque está vendendo bastante, então tem que produzir bastante. E o animal não produz. Né? O animal ele não é produtor e não deveria nem ser produto, mas enfim. Tá? Então, a arte é uma ação eminentemente humana. Bom, aí então a gente vai pegar dentro da contemporaneidade, agora que a gente já tem essa elaboração mais essencial da resposta, a gente vai pegar essa elaboração e torná-la mais complexa, né? Tecer outras ideias nessa elaboração. Por quê? Porque a gente tem que falar dos modos de produção e, consequentemente, dos modos de legitimação. E por quê? Porque como é que se faz o processo de mercadorização da arte? Como é que se fez historicamente? Você pega esses quatro princípios basilares da arte, a forma, a intencionalidade, a experienciação e a legitimação, e você trabalha, opera esses princípios para atender a interesses que são externos ao próprio processo de produção da arte. Então, quando Adorno vai falar na indústria cultural, por exemplo, é isso. O que é a mercadorização da arte? Você vai lá, você transforma aquilo que já foi feito em mercadoria, e a partir da transformação daquilo que já foi feito em mercadoria, você se apropria daquilo, verifica em que lugar está cada um desses princípios naquilo que foi feito e manipula esses princípios para que aquilo se repita de maneira artificial para que aquilo seja vendável. Então, quando eu falo, por exemplo, que hoje em dia um artista é produto da indústria cultural, é exatamente isso. É exatamente isso que eu quero falar. Então, vou dar um exemplo. Tá? Vamos dar um exemplo. A música da Anitta, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre a qualidade da música da Anitta, mas a música da Anitta, ela parte de algo que já foi feito, né? O funk carioca, enfim. Existia já algo que estava sendo feito. A indústria cultural olha para aquilo, pega aquilo
e opera os princípios daquilo dentro de uma intencionalidade. Qual é a intencionalidade por trás da produção da música da Anitta? É ganhar dinheiro, é vender. Né? A Anitta é um produto da indústria cultural porque o objetivo é vender. E aí, volto a dizer, não estou fazendo juízo de valor, dizer que é ruim ou que é bom. Estou dizendo que o objetivo, a intencionalidade por trás disso, você manipula, você opera essa intencionalidade e coloca essa intencionalidade no vender. Só que você não pode assumir que a intencionalidade é vender. Então você reveste essa intencionalidade real que é vender de outras intencionalidades, ou seja, você cria intencionalidades aparentes de empoderamento, e eu não estou falando de aparentes no sentido de falsas, mas aparentes no sentido de que servem como revestimento. É o que o Nietzsche vai chamar de véu de Maia, né? É aquilo que turva a nossa visão para a real intencionalidade. Então existe toda uma intencionalidade de empoderamento feminino, de empoderamento das classes menos favorecidas, que é super bacana, mas que é uma intencionalidade de revestimento da intencionalidade primeira, que é vender. E aí você pega a forma. Como é que você faz? Você cria uma padronização da forma, uma forma de fácil assimilação, para que as pessoas não tenham muito trabalho, não percam muito tempo para consumir aquilo. Para que o contato das pessoas com aquilo não exija muito tempo para que a fruição se dê. Ou seja, você manipula a forma, padronizando e revestindo a forma também de de uma roupagem facilitadora, e para isso você apela aos valores padronizados, tanto para quem exalta quanto para quem critica. Então, você vê a Anitta dançando, existem as pessoas que acham imoral, né, que acham tudo isso de ruim, e existem as pessoas que acham que não, é isso mesmo, é empoderar, é mostrar beleza, é não sei o quê, é mostrar a força. Então, você constitui uma forma que se reveste também desses valores que são de rápida assimilação. Para depois a experienciação se transformar numa experienciação padronizada e instantânea. O afeto é um afeto que já vem anteriormente, que é colocado na intencionalidade. Então você transforma a intencionalidade em intenções para já adiantar o processo de experienciação. E aí as instâncias de legitimação já estão a postos para legitimar aquilo. Então percebam que existe aí nesse processo da indústria cultural uma inversão. Primeiro, a legitimação ela é a priori. As instâncias de legitimação estão lá, a priori. Por quê? Porque as instâncias de legitimação elas estão em conluio, e aí eu vou chamar de conluio, com as instâncias de produção. Ou seja, a mesma indústria cultural que produz é a indústria cultural que legitima. Existe na indústria cultural, nesse todo chamado indústria cultural, as instâncias de produção e as instâncias de legitimação. E elas conversam, e a coisa já está legitimada antes de ser produzida. E a produção já é feita a partir de coisas que são ditadas pela instância de legitimação. Então é muito louco, porque assim, o processo de produção natural da arte, que é vamos produzir a partir de uma intencionalidade. Então, a intencionalidade é a mola propulsora da produção. Essa intencionalidade se estrutura em uma forma e essa forma vai propor uma experienciação. Então você tem essas, né? E essa experienciação vai dar
o caráter de legitimação. Então você tem essa sequência. A indústria cultural ela subverte essa sequência, ela subverte tudo isso, ela redesenha essa sequência para atender aos interesses da produção capitalista. Mas isso é um modo de fazer arte na contemporaneidade. Existem modos de fazer arte, inclusive nas sociedades ocidentais, que não obedecem a esta lógica. Vamos pensar nas batalhas de Islã das periferias das grandes cidades, por exemplo. Vamos pensar nas pequenas manifestações de cultura tradicional em pequenas cidades. Né? Elas estão em outros lugares, elas não fazem parte desse universo chamado indústria cultural. O problema é que, em determinadas situações, a indústria cultural se apropria disso. E como é que ela vai se apropriar disso? Com certeza, se a gente for analisar, ela vai subverter esses princípios. Então, para a gente tentar fechar, a arte é uma ação eminentemente humana, baseada, estruturada em cima de 3 princípios de produção, que são intencionalidade, forma e experienciação, que obedecem a uma sequência lógica, lógica não no sentido racional, lógica ontológica, vamos dizer assim, que obedecem a uma sequência ontológica de produção e que depois, após essa sequência ontológica de produção, passa por um processo também ontológico de legitimação. E a realidade que nós temos nas sociedades contemporâneas ocidentais é que existe uma coisa chamada indústria cultural e que tem vários tentáculos por aí, né? Alguns tentáculos, inclusive, que combatem a chamada indústria cultural, mas que, no fundo, são um outro tentáculo da indústria cultural que servem para manter a produção artística em escala industrial intacta. Mas existe uma coisa chamada indústria cultural que subverte essa sequência ontológica dos princípios da arte. Então, qual seria a solução? A solução seria, então, a desindustrialização artística. E se a gente for ficar só no campo dos termos, para fechar a nossa resposta, a gente tem que voltar à produção artesanal da arte. Então, para fechar a nossa resposta, a arte é um fenômeno eminentemente da ação humana sobre a vida, que tem no seu modo de produção 3 princípios em sequência ontológica, quais sejam intencionalidade, forma e experienciação, que passa por um processo de legitimação também ontológico e que deve, então, recuperar, porque deveria ser essencialmente artesanal. Então, além de dar a resposta, eu já estou fazendo uma proposta. Vamos trabalhar para a desindustrialização da arte. Porque só assim a arte vai deixar de ser essa coisa reificada, essa coisa mercadorizada que a gente viu que foi uma construção histórica feita a partir de um processo histórico violento que foi a colonização do mundo, a colonização imperialista do mundo pelos países europeus e depois pelos Estados Unidos.
Então a gente tem que deseuropeizar a arte, desamericanizar, no sentido de Estados Unidos da América, a arte, desindustrializar a arte e fazer com que a arte volte a ser o que sempre foi, um fenômeno da ação humana sobre a vida, na vida e para a vida. Ou seja, um fenômeno da ação humana num determinado tempo e espaço e que não faz sentido em outro tempo e espaço. Ela pode estar presente em outro tempo e espaço, mas aí a sua reconfiguração de intencionalidade, de forma não, mas de intencionalidade, de experienciação e de legitimação vai ser outra. Então não é mais a mesma obra. A Mona Lisa do Leonardo da Vinci não é a Mona Lisa de hoje em dia. O Hamlet do século XVII de Shakespeare não é o Hamlet de hoje. Mesmo que a gente monte o mesmo texto escrito por Shakespeare, porque aí tem a questão do registro, o registro da obra é perene, é permanente, é atemporal. A obra, enquanto obra artística, não. Então, só para fechar, arte, um fenômeno da ação humana sobre a vida, que possui 3 princípios de produção em sequência ontológica, um princípio de legitimação também em sequência ontológica, que tem um caráter artesanal, ou seja, de pequena escala de produção, e que pertence a um tempo e espaço específico. Ou seja, não existe arte universal, não existe arte atemporal, não existe arte não humana. E isso é muito bom, porque a gente está num processo de inteligência artificial, né? E ela não produz arte. A inteligência artificial não produz arte. Ela produz essas mercadorias da indústria cultural, mas ela não produz arte. Podemos usá-la como um instrumento para a produção artística? Podemos. Eu não estou aqui fazendo uma exaltação do primitivismo, não é isso. Não tem nada a ver. Quando eu falo em desindustrialização, eu estou falando no sentido de modos de produção, em larga escala ou em pequena escala. A arte não pode ser produzida em larga escala. E larga escala não significa atingir muita gente ou pouca gente. Tá? Estamos falando de modo de produção. Então é isso. Eu acho que a resposta está dada. Com isso, a gente encerra esse curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei poder falar todo esse tempo com vocês a respeito de arte. Vamos continuar pesquisando arte, vamos continuar a partir dessa resposta, nos instigando a pensar sobre arte e a produzir arte. Né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, coloquem aí na plataforma do curso os comentários, recomendem o curso para pessoas que vocês conhecem. Foi muito bacana passar esse tempo com vocês aqui e eu espero que a gente se reencontre, seja para falar de arte, seja para falar de outro assunto, porque mais cursos virão aqui no Instituto Aliteração. Tá bom? Valeu, gente. Valeu pelo curso, valeu pela disponibilidade de vocês em assistir a essas aulas. Para mim foi uma grande alegria e uma grande honra. Até a próxima. Tchau.